Recentemente circulou nas redes sociais o caso de um cachorro que morreu em uma viagem de avião após uma falha na logística da empresa. Para viajar com animais domésticos é necessário tomar uma série de cuidados, principalmente em avião. No Brasil, a gente tem algumas empresas especializadas no transporte de animais quando você vai fazer viagens de avião. Então, a própria empresa aérea, ela já tem algumas normas. Tamanho de caixa de transporte, porque o animal ele tem que ficar em pé dentro da caixa de transporte, não pode ser muito apertada. Tem alguns animais que precisam fazer um check-up antes da viagem, tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Quando é uma viagem longa, eu tenho alguns veterinários que dão o suporte para explicar para esses tutores como deve acondicionar o animal, no sentido de que medicação, às vezes, para animais que são muito agitados. Se ele tiver com a saúde em dia, a viagem vai transcorrer muito bem, tranquilamente. Às vezes acontece igual o caso que aconteceu do paciente ter uma intercorrência porque o tempo de viagem excedeu. Mas isso não é comum. Algumas empresas elas levam muito a sério esse transporte de animais. Para as viagens longas, a preparação do animal e a atenção às regras da empresa que vai fazer o transporte é de extrema importância. Toda empresa aérea ela tem normas a serem seguidas, então o tutor sempre tem que consultar essas normas e lá a empresa vai especificar qual o tamanho da caixa, que tipo de jejum o animal tem que fazer antes da viagem, se ele vai em cima com o tutor ou se ele vai na carga, que é na parte de transporte. Então, cada empresa aérea ela tem uma especificação para isso. Algumas pessoas que querem viajar para fora do país, geralmente elas procuram consultores. E esses consultores veterinários, eles já conhecem as regras da empresa e eles preparam aquele animal antes da viagem. Mas não é necessário atenção apenas para as viagens grandes. Nas pequenas também é necessário uma série de cuidados na hora de transportar o animal. Às vezes a gente passeando de carro, a gente vê o animalzinho para fora da janela do carro tomando ventinho. O problema é que esse ventinho leva a lesão ocular e eu, como oftalmologista, já fico logo de orelha em pé, Porque ali é um cisco, é alguma coisa que vai direto no olho do paciente. E também o ouvido, tomando vento para fora da janela, isso pode causar algumas inflamações. E o uso de cinto de segurança é indispensável até nas mínimas distâncias. Cães, gatos, eles têm que ser acondicionados em caixas de transporte e presos no cinto de segurança. Geralmente, eles têm a coleira que você consegue conectar no cinto de segurança do carro ou a caixinha de transporte você também prende no cinto de segurança. Por quê? Em qualquer impacto que esse carro possa ocorrer ou uma frenagem muito brusca, o animal voa dentro do carro. E isso é muito ruim para a saúde do animal, ele pode vir a falecer e para o tutor também. Outra questão, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem de 30 minutos, coloca o cachorrinho no colo, na frente do banco. Isso é muito arriscado e tem penalidade também para isso, às vezes costuma ter. Porque o animal ele sai pela janela do carro, então você tem que tomar muito cuidado. De preferência, conservar ele no banco de trás preso ao cinto de segurança. E o sol também deve ser levado em consideração na hora do transporte do animal. Ficar no sol o tempo todo não pode para ninguém. Então esse animal ele tem que ter em casa um abrigo da luz. Animais que são muito branquinhos e que tomam muito sol, eles acabam tendo dermatites, inflamação na pele. E isso pode evoluir para tumores de pele também. Então os animais, até no carro mesmo, às vezes você vai viajar num local... num período de muita incidência solar, você tem que tomar esse cuidado. E quando sair do carro, também não deixar o animal lá dentro, porque às vezes as pessoas se esquecem e deixam o animalzinho lá dentro sofrendo com calor. Mas em casa, o sol, ele tem que ter um abrigo do sol. Mesmo que ele viva no quintal, ele tem que ter a casinha dele para ele não tomar tanto sol. Inara Angra para o Plantão 47.